Olá, na aula de hoje vamos ver um pouco sobre geometria molecular, certo? Revisar alguns pontos importantes. Primeiro, o que é a geometria molecular? A geometria molecular, ela estuda a forma da molécula. Ela explica a maneira com que os átomos ligantes se posicionam especialmente ao redor de um átomo central, de modo a conferir à molécula uma situação de máxima estabilidade. Vamos entender isso aí. A geometria molecular, ela vai se referir basicamente à disposição espacial dos átomos em uma molécula, a forma tridimensional de uma molécula, que eu posso representar da seguinte forma. Aqui eu tenho uma representação genérica de três moléculas, onde cada átomo dessa molécula vai ocupar um lugar no espaço, conferindo a essa molécula uma forma tridimensional, uma geometria, certo? Então nós podemos ter basicamente esses 5 tipos de geometria. Existem outras geometrias, mas nós vamos ver apenas essas 5, que é a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Esses aí são os tipos de geometrias possíveis, certo? Então, primeira coisa, para poder determinar a geometria de uma molécula, a gente precisa entender que o que vai determinar essa geometria vai ser a quantidade de nuvens eletrônicas em torno de um átomo central. E que nuvens eletrônicas são essas? São ligações simples, ligações duplas, ligações triplas ou pares de elétrons livres em torno de um átomo central. Vamos entender isso com um exemplo? Então, eu tenho aqui representada a estrutura da molécula de CO2. A primeira coisa para poder representar a geometria é nós representarmos a estrutura da molécula. Aqui eu tenho a estrutura do CO2. Vou olhar para o meu átomo central, que no caso aí é o átomo de carbono. Eu quero identificar quantas nuvens eletrônicas existem em torno desse átomo central, do átomo de carbono. Lembra que nuvem eletrônica é o que? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla ou pares de elétrons livres em torno do átomo central. Nesse caso aqui, o carbono ele possui duas ligações duplas, ou seja, duas nuvens eletrônicas, que eu posso representar dessa forma. Aqui eu tenho o meu átomo central, que no caso é o carbono, ele possui duas nuvens eletrônicas, que são as duas ligações duplas. No segundo exemplo, eu tenho o SO3. O meu átomo central é o átomo de enxofre. Quantas nuvens eletrônicas existem em torno desse átomo? Aqui, ó, uma nuvem, duas nuvens, três nuvens. Eu vou ter duas ligações simples e uma ligação dupla. Então, ao redor do átomo de enxofre, que é o átomo central, vão existir aí três nuvens eletrônicas. Olha aqui, ó, eu tenho o meu átomo central, que ele possui três nuvens eletrônicas. Agora eu tenho o NH3. Vamos olhar, ó, o átomo central é o nitrogênio. Quantas nuvens eletrônicas existem em torno dele? Aqui tenho uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, quatro nuvens. Lembra, nuvens são o que? Ligações simples, duplas, triplas e também pares de elétrons livres. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um par de elétrons livres. Então, ao redor desse átomo central, eu vou ter quatro nuvens eletrônicas, certo? Então, a partir disso aí, a gente pode começar a entender a diferença entre moléculas diatômicas e moléculas poliatômicas, certo? O que é uma molécula diatômica? É aquela formada por apenas dois átomos. Uma molécula poliatômica, aquela formada por três átomos ou mais. Um ponto muito importante é saber que toda molécula diatômica, ela sempre vai ser linear. Aqui eu tenho a estrutura de quatro moléculas diatômicas, o H2, o O2, o N2 e o HCl. Você consegue ver, ó, que essa ligação aqui entre esses dois átomos
ocupa apenas um plano no espaço. Então ele vai ter uma geometria, uma disposição espacial do tipo linear. Então toda molécula diatômica, ela sempre vai ser linear. E já as moléculas poliatômicas, elas podem possuir todas as geometrias possíveis. O que vai definir isso aí vai ser justamente a quantidade de nuvens em torno do meu átomo central. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.